Bom dia! Bom dia, Estância Grande, bom dia, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil e o mundo, no www.radiosantaisabel.com.br, aqui dos altos da Estância Grande, mais um programa, Debates e Opiniões, produção e apresentação de Itamar Santos, com assistência técnica de Itamar Silveira. Todo mundo encolhido, né? O outono nos pegou a traição, como diz aqui pelos pampas, né? Nem o toco da daga nós estávamos na mão. Então o frio está aqui, ó. Você está me vendo aí pelas ondas da Santa Isabel, todo encarangado, né? Olha, tá de rengueacusco. Nós vamos iniciar o nosso programa de hoje com um pouco de piada falada sério, se dá para você entender, né? Preparamos alguns áudios aqui. Por que, por exemplo, os deputados e deputadas votaram sim? Vamos ouvir o áudio da nossa amiga Licelli. Pelos meus avós, meus avós, pelo Lobão, pela Xuxa, especialmente por você, pelo Sérgio Reis, que diz que é o brasileiro que mais conhece o Brasil, das suas mudanças, pelo Tiririca. Estou aqui também por respeito, todo o meu respeito ao Eduardo Cunha e ao Aécio Neves, que mesmo sendo incriminado por várias situações, continuam aí, em atividade, inclusive sendo réu e presidindo todo esse início de um rito de impeachment. Toda a minha admiração por eles. Estou aqui por Deus, em primeiro lugar, em segundo lugar por Deus, em terceiro lugar por Deus. Qual Deus? O meu Deus, é claro. Sou eu que estou lutando, então nada mais natural que seja o meu Deus. Estou aqui por Getúlio Vargas, um braço do fascismo de Mussolini e do nazismo de Hitler. Sem Getúlio Vargas, nada disso provavelmente estaria acontecendo. Enfim, estou aqui pelo latifúndio, por todos os meus amigos que estão me pagando para que eu dê esse meu voto. Estou aqui querendo defender o meu. Então, em virtude de tudo isso, eu voto sim. Um beijo, povo brasileiro, e espero que vocês entendam o meu voto. Viram como é que foi o voto lá no Congresso? Por tudo isso, gente. Vamos ver se fazendo piada as pessoas entendem o que está acontecendo no Brasil, né? Mas tem outra bela piada aí do pessoal que está fazendo um programa de humor consciente, bem interessante. Está no site lá, Bem da Verdade, que é o pessoal aí do Porta dos Fundos, se não me falha a memória. Nós também pegamos um áudio deles, né, sobre o perigo de ir na escola. Né? Tá um perigo mesmo ir na escola, e a gente vai ouvir o que essa gurizada aí tem para nos contar a respeito. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos começar aqui o áudio. Mas o que é isso? O que é isso? Eu te pergunto. Olha o que vocês fizeram com meu filho. Calma. Como é que eu tenho calma se eu transformar meu filho numa bicha? Esse é seu filho? É meu filho. É uma pessoa direita, macho, ia virar comedor. Aí foi a professora Jéssica vir com aula de educação sexual. Pronto, transformar meu filho num viado. Não, isso não é possível. Ai, para de bafar, sua louca. Eu, hein, pai, que saco. Tá vendo o que tá acontecendo? Agora vem com um papinho de orientação sexual, que todos somos iguais. Pronto, meu filho virou uma homossexual. Olha, talvez a gente tenha tocado no assunto no dia do orgulho do Ele morre, é quase hora que eu quero falar. Aqui, eu quero saber quem foi que andou ensinando aqui na escola coisa de dia do índio. Índio. Ah, meu Deus, olha, semana passada foi o dia do índio. Eu vou processar essa escola. Eu vou processar essa escola. Quem sabe a gente não consegue se entender, conversar sobre isso, não é? Enfim,
talvez seja só uma fase. Mas quanto tempo vai durar essa fase? Me mostra quem é, Mar! Me mostra quem é, Mar! Quem resolveu comemorar o dia da árvore, hein? Meu filho virou um zumbi. Ah, mas o zumbi que a gente falou é o transformado. Ai, não. Foi nem pra prestar atenção na aula. Realmente, É muita informação. zumbi não late. Era outro zumbi. Tá? Que era você vendo. E zumbi, cerebro não late, filho. É pra mim, filho. Não late. É outra coisa. É isso aí, gente. Aí sobre essa questão escolar, né, tem uma máxima que sempre vale a pena repetir, né, que são questões óbvias, né, mas sempre vale a pena repetir. E o Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, diz assim: não esperemos que os professores consertem as falhas da educação dos filhos. Em casa se aprende a cumprimentar, falar obrigado, ser limpo, ser honesto, ser correto, ser pontual, falar bem, não xingar, respeitar os semelhantes, ser solidário, mastigar com a boca fechada, não roubar, não mentir, cuidar das próprias coisas e das coisas dos outros e ser organizado. Isso tudo se aprende em casa. Tá? Descobrir que zumbi não late, pelo menos. Tá? Que zumbi do Palmares não é o mesmo zumbi aquele dos mortos-vivos. Aí lá na escola a gente aprende matemática, português, ciência, geografia, inglês, geometria, sociologia, filosofia, biologia, todas as gias aí da vida, né, tia? Que a gente estuda para ser alguém, um doutor. E aonde é reforçado os valores que os pais ensinam aos seus filhos. Isso é ponto, isso é pacífico, né, gente? Vamos combinar, é muito óbvio isso. Aí culpar a escola porque o filho é gay, pô, não enxergou, não conhece seu filho, né? Não conhece, que o guri optou desde pequenininho que queria ser gay. E aí, outra obviedade, né, que a gente está encontrando aí nos últimos dias é sobre essa história do golpe. Né? Dia 17 de abril foi dado o golpe institucional na presidência da República. A presidenta Dilma está aí com 99%, acho que 0,9 ainda, de chances de cair da sua cadeira lá no Palácio do Planalto, 1 ano e 8 meses após ter sido eleita por 54 milhões de votos. Mas no Brasil, como o Brasil é um país das pesquisas, se faz pesquisa para tudo, né? E ou a pesquisa é fraudulenta ou o povo não respeita a pesquisa. Mas sempre é bom falar algumas obviedades para ver se as pessoas entendem o que está acontecendo. 12 entre 10 pessoas a favor do impeachment citam a crise econômica como importante para a queda de Dilma. Enquanto isto, o Cunha fecha um acordo para aumentar o salário do judiciário em 70%. Sabem quem barrou esse aumento no ano passado? Foi a presidenta Dilma. Ela vetou o aumento do judiciário. E aí você ainda acha que o atual governo quebrou o país por causa da Bolsa Família. Ou você é muito inocente, é muito burro, ou é maldoso mesmo, né? E não gosta de pobre. Outra obviedade que a gente pescou aí nessa semana é essa questão do Supremo. Tá? E aí, entre eles estão conversando lá, né? Se ouve num canto ou no outro. Pô, o Cunha praticamente dobrou os nossos salários. Aí exclamou o outro: pois é, ele não é uma má pessoa. E aí o outro já correu e já disse:
devemos absolvê-los. Pois é, assim é o STF do Brasil, tá? Tem um áudio aqui, né, sobre um possível governo do Temer, que é bem interessante da gente saber. Eu já venho falando isso aqui, acho que umas 2 semanas atrás, sobre o programa do PMDB, Uma Ponte para o Futuro, que ele aponta declaradamente e oficialmente que vai congelar o salário mínimo, né? Não vai ter mais aumento do salário mínimo, vai transformar a aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria por idade, e os homens vão se aposentar com 70 anos de idade, e muito tempo de serviço, mais de 35 anos de serviço, para aqueles que começam a trabalhar, e a grande maioria do brasileiro começa a trabalhar aos 15 anos, 16 anos de idade. Eu sou um que comecei aos 15 anos de idade, então já completei os 35 faz tempo, e ainda não consegui me aposentar por essa questão aí, né? Uma hora é por tempo, outra hora não é por tempo, e tem fator previdenciário, e reduz isso e reduz aquilo, que obriga as pessoas a não pegarem o que é seu de direito. E aí esse advogado analisa as propostas do Temer, que apontam para roxo, desemprego e muita miséria. Vamos ouvir o que o advogado tem para nos dizer. Depois a gente comenta aí, né, vamos ver aqui o nome do doutor. O advogado analisa de forma didática as propostas de Temer. Vamos ouvir aqui e a gente já volta para dar o nosso pitaco. Olá, meus amigos e minhas amigas, eu quero fazer a análise com vocês de 2 documentos. O vice-presidente da República vazou um áudio para a deputada do PMDB. Esse áudio foi transformado em carta, onde ele já se coloca como o presidente da República. E no parágrafo 6, ele diz: em terceiro lugar, para não enganar ninguém, a ideia de que vamos ter muitos sacrifícios pela frente. E ele repete isso. No parágrafo 12, ele diz: tudo isso que estou a dizer significará, devo registrar, sacrifícios iniciais para o povo brasileiro em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Mais sacrifícios. Mas não é difícil saber do que ele está falando. O PMDB Nacional lançou esse documento, Uma Ponte para o Futuro, onde eles demonstram o que querem implantar uma futura presidência da República. Nesse documento, que é oficial, formal do PMDB, mais especificamente na página número 9, parágrafo 26º, ele diz: é necessário, em primeiro lugar, ele repete, acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde e com educação. É isso mesmo que vocês estão pensando. Ele quer retirar os percentuais mínimos de investimento em saúde e educação da Constituição. O município hoje tem que, no mínimo, investir 15% em saúde e 25% em educação. Ele quer retirar isso do texto constitucional. Para quê? Para ter mais espaço no orçamento para pagamento de juros da dívida pública, que beneficia os banqueiros. Mas tem mais. Na página 10, no parágrafo de número 29, ele diz: quando a indexação é pelo salário mínimo, como é o caso dos benefícios sociais, a distorção se torna mais grave, pois assegura a eles um aumento real, com prejuízo para todos os demais itens do orçamento público, que terão necessariamente que ceder espaço para esse aumento. Com fins de reajustes automáticos, o Parlamento arbitrará em nome da sociedade os diversos reajustes conforme as condições gerais da economia e das finanças públicas. O que ele está dizendo aqui? Fim da política de valorização do salário mínimo. Não precisa mais de uma legislação que garanta o aumento real do salário mínimo
Seja o Celso Moura, por favor. 70, ele diz: executar um plantio de desenvolvimento centrado na iniciativa privada, e aqui vem o que mais importante e grave, que eu vou ler agora. Por meio de transferência de ativos que se fizerem necessário, que é isso? Entrega do patrimônio brasileiro, privatização do patrimônio público. E ele diz mais: e retorno a regime anterior de concessões na área do petróleo. É isso mesmo. Entrega da propriedade do petróleo brasileiro às operadoras privadas internacionais exploradoras de petróleo. Está revido no parágrafo número 70. Depois você falou de uma comissão que Eduardo Cunha lançou aqui na Câmara dos Deputados, exatamente para iniciar esse processo de entrega do petróleo nacional. As coisas estão casadas, estão articuladas. Vem junto no documento do PMDB Nacional a vontade de que você tenha a entrega desse patrimônio brasileiro. Nem aqueles que fazem a defesa de uma política liberal, do ponto de vista econômico, liberal, clássico ou neoliberal, defendem a entrega, ou acham que seja razoável, a entrega do petróleo brasileiro no momento de crise no mercado internacional, onde o preço do petróleo do barril está baixo. Entregar o petróleo brasileiro para operadoras internacionais a preço de banana, isso é um grande absurdo. Mas ele diz mais. No parágrafo de número 75, página 19, letra I, na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais. O que ele quer aqui? Fim da consolidação das leis do trabalho, fim da CLT. Esse é o documento que foi apresentado formalmente pelo PMDB Nacional. A gente vai continuar fazendo essa discussão aqui junto com vocês. É no momento de crise que alguns procuram se utilizar dela para que os seus interesses prevaleçam. Eu sempre digo, meus amigos, e vou aqui repetir para vocês, nós do PSOL somos oposição programática do governo federal. Agora, o que a ponte para o futuro do PMDB Nacional está apresentando é a aceleração de uma política que vai restringir ainda mais direitos dos brasileiros, e principalmente daqueles que têm os menores rendimentos em benefício das maiores fortunas, mais especificamente de um segmento de mercado que é o sistema financeiro, os banqueiros. A gente não pode permitir que esse diálogo não seja realizado de forma clara. É importante que você, na sua casa, pesquise esse documento, verifique o que está aqui colocado e aquilo que a cúpula do PMDB Nacional quer quando dominar todos os poderes da República. Obrigado, um abraço para todos vocês. Pois bem, nós ouvimos aí a fala do advogado do PSOL, partido do socialismo aí, tá? Então é só para ter uma ideia, né? O governo do Michel Temer, quando assumir, vai cortar o salário mínimo, vai privatizar a Petrobras, os bancos, né? Banco do Brasil, Banco da Caixa, vai acabar com a CLT, né? Vai dar poder para os patrões na história do negociado valer mais do que a lei, né? Então, as grandes empresas com pequenos sindicatos, né, com sindicatos fracos, vão ditar aí os aumentos em demérito aí da legislação que garante já outro tipo de reajuste acima do salário mínimo, ou seja, com correção, né? Então é bem importante isso, né? Bem importante para as pessoas estarem atentas, né? Todo mundo aí, a grande maioria, segundo as tais pesquisas, querem a derrubada da Dilma. Então tá, vão receber um presente grego aí. E o golpe ele continua em todas as suas maiores facetas. O MP faz ameaças veladas para levar o trabalhador humilde a incriminar Lula.
Edivaldo Pereira Vieira, um biscateiro da região de Atibaia, é induzido no interrogatório informal a 4 promotores da Força Tarefa a dizer que conhece Jonas Suassuna, um dos proprietários do sítio frequentado por Lula, dizendo que depois, no depoimento, pode ficar ruim para eles se forem apresentados documentos. Estão, como se diz, jogando um verde, porque a esta altura todo mundo em Atibaia sabe o que a polícia e o MP pretende e que não vão hesitar em pressionar para obter. Tanto que Edivaldo, sobre o qual não pesa acusação nenhuma do que pode ser acusado, um faz-tudo de sítios e casas de veraneio, consta como acusado, entre aspas, e tem pedido contra si uma busca e apreensão criminal, busca e apreensão de que com este pobre homem, quem sabe, que ficará intimidado com o aparato policial ou de quebra com quem chega em viaturas e homens fortemente armados da PF em sua casa humilde. Ameaçar testemunhas com o intuito de influenciar o resultado de uma investigação criminal configura crime de coação no curso do processo previsto no artigo 344 do Código Penal, já decidiu o Tribunal de Justiça Federal. No entanto, é difícil imaginar que é possível desfecho quando a atitude do próprio Ministério Público Federal, ameaças veladas, como se o senhor disser isto, eu apresento documentos e aí vai ficar ruim para o senhor, que poderia estar em um filme policial, foram feitas em plena Operação Lava Jato, e em procedimento informal, fora dos autos. Então, e aí a conversa, vamos ouvir aqui alguns trechos, né, dessa conversa que os promotores tiveram com o seu biscateiro. Vamos ver.
a gente é possível de qualquer coisa. Eu fico até tranquilo, porque assim, eu já ouvi várias pessoas aqui, e elas não diziam do editorial, né? Mas elas ficam beneficiadas, porque tem várias pessoas estranhas nessa casa aqui, velhas para falar com o senhor. Aí o senhor é natural isso, tá? Muito bem, inclusive. Tá? Vai resolver? Vai resolver. Bom, tá. Esse aí foi a conversa, né? Aí o camarada, promotor, delegado, investigador, chega um bando de homem na casa do homem simples, faz ameaças, como se o senhor disser isso, eu apresento documentos e vai ficar ruim para o senhor.